Estamos começando, então, mais um seminário FEARP em debate, e nós temos nesse seminário FEARP em debate, nós temos convidado os alunos da unidade, temos divulgado nas redes sociais, houve um conjunto de pessoas que fizeram ali sua inscrição, e eu acredito que eles vão entrar ao longo da exposição. A ideia dos seminários FEARP em debate é trazer para os alunos de graduação, não só para eles, para todos os que assistem, né, mas com foco especial para os alunos de graduação, trazer algum tema que seja de reflexão. Um tema de reflexão que pode ser algo específico de uma área da administração, da contabilidade, da economia, ou um tema mais geral, como já aconteceu aqui. Então, para que os alunos estejam refletindo, fazendo seus julgamentos, para que estejam descobrindo novas áreas de pesquisa, para que estejam se interessando sobre um assunto que às vezes vão desenvolver numa monografia, ou vão até se apaixonar e pesquisar ao longo da sua vida. Então, essa é a ideia. A maioria dos seminários que é feita, normalmente é para os alunos de pós-graduação, para os professores. Então, por isso que nós começamos fazendo esses seminários para os alunos de graduação. Obviamente, também recebemos pessoas docentes, ocasionalmente recebemos também alunos de pós e assim por diante, mas o foco é nos alunos de graduação. Então, todos são muito bem-vindos. Em especial, eu gostaria de agradecer a Sônia Favaretto, que atendeu o nosso convite, e eu estou conhecendo a Sônia hoje, foi uma indicação muito preciosa da Solange. Então, eu gostaria, na verdade, de passar a palavra para a Solange, professora Solange, que é do Departamento de Contabilidade, e a professora Solange, ela vai fazer a apresentação da Sônia, que já viu muitas vezes e tem profundo conhecimento do tema de pesquisa dela. Muito obrigado, então. Muito obrigada, Eliezer. Muito boa tarde a todos e a todas presentes. E coube a mim, então, essa honrosa tarefa de apresentar a nossa convidada, Sônia Consiglio Favaretto. Seja muito bem-vinda, Sônia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, vou falar do currículo da Sônia. Ela é especialista em sustentabilidade. É uma credencial que foi alcançada pela sua jornada profissional de mais de 20 anos, trabalhando nos temas de sustentabilidade, investimento social e comunicação. Ela também é considerada uma liderança no mundo empresarial para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela foi reconhecida em 2016 pelo Pacto Global da ONU com o título SDG Pioneer, como uma das 10 pessoas do mundo que trabalham pelo avanço dos ODS. Ela foi head de sustentabilidade do Itaú, diretora de sustentabilidade da Febraban e diretora de sustentabilidade, comunicação e investimento por 10 anos da Bolsa de Valores, a B3. Nessa ocasião, ela presidiu também o Conselho Deliberativo do ISE, do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Ela foi membro e presidente do board da Rede Brasil do Pacto Global. Atualmente é presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil, é vice-presidente do Conselho Técnico Consultivo do CDP Latinoamérica, é membro do Conselho Técnico do Instituto Ecos Brasil e também é conselheira de administração. Bem, com toda essa experiência, a Sônia traz para a gente hoje essa palestra com esse título inspirador: Sustentabilidade, uma agenda estratégica e inadiável. Ela vai apresentar as principais tendências e movimentos da agenda de sustentabilidade no mundo e no ambiente corporativo, vai trazer o ponto de vista das empresas, né? Isso é muito interessante, trazer o ponto de vista das empresas, dos acionistas, dos bancos, dos reguladores e dos investidores sobre essa temática. Como eu já comentei, eu conheci a Sônia por meio das palestras e debates no âmbito da comissão do Relato Integrado,
e eu acho que ela traduz muito das minhas ideias e das minhas expectativas também para o futuro. Eu tenho certeza, né, que ela também vai inspirar vocês, principalmente os nossos alunos, que vão ter que assumir funções e papéis nas organizações em geral, e que terão que atuar num novo cenário, e que a gente espera que seja um cenário mais sustentável, né? Então, eu passo a palavra para a Sônia Favaretto. Muito obrigada, Sônia, é uma alegria, é uma honra contar com você. A palavra é sua, muito obrigada. Muito obrigada, professora Solange, professor Eliezer, todo mundo que está aqui com a gente. Primeiro, dizer que é uma alegria estar aqui sempre em contato com a academia, eu acho que é uma honra, é muito interessante esse encontro, né, de mundos, né, o mundo corporativo, que é onde eu atuo, com a academia, acho de uma fundamental importância, e principalmente graduação, né, muito bacana estar neste nível, e professor, eu espero que o pessoal que assista hoje ou depois com a gravação se apaixone pelo tema, que é uma das possibilidades que o senhor colocou, porque realmente a gente precisa cada vez mais das novas lideranças em torno desse tema. Então, muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar com vocês. Eu vou, então, compartilhar a minha tela agora. Vocês podem, por favor, me dizer se estão enxergando a tela? Sim. Está dando certo? Então, ótimo. Então, vamos lá. Eu vou começar. Esses são os tópicos que eu trouxe para conversar com vocês. Como a Solange já falou, tendências, movimentos de sustentabilidade em torno de investidor, acionista, regulador, bancos, obviamente falar de empresas e liderança, impossível não falar de pandemia neste contexto, e também um pouco de futuro. Eu sempre gosto de começar minhas apresentações com esta figura, né? Porque quando eu era adolescente, era muito comum que a gente lavasse o carro de sábado à tarde para sair sábado à noite. E a gente fazia isso em casa, né? No quintal de casa, lavava os carros. Eu sou um pouco mais jovem do que a figura aqui, mas de qualquer forma, o que acontecia naquela época? A mangueira ficava com a água aberta. As pessoas ficavam ensaboando o carro e a mangueira ficava jorrando água. Não queria dizer que as pessoas eram ofensoras do meio ambiente ou pessoas não preocupadas com os recursos naturais. Simplesmente o mundo era assim, né? Hoje, se a gente for tomar essa atitude, obviamente vai vir alguém e vai nos recriminar com razão. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, na essência, a gente está falando de mudança, né? A gente está falando de novos padrões que acabam se estabelecendo aí no mundo. Então, o que não é sustentabilidade definitivamente, né? Sustentabilidade não é abraçar árvore nem beijar a criancinha. Obviamente aqui é um exagero e obviamente é muito bom abraçar árvore, é muito bom beijar a criancinha, mas quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando disso, a gente está falando do desafio de incorporar questões sociais e ambientais no na tradicional dimensão econômica e financeira. É disso que a gente está falando. E por isso é tão rico estar na FAIR, né, que é justamente onde se tratam dessas questões de administração, contabilidade, enfim, é muito rico estar com vocês aqui. Os dois conceitos básicos que eu me amparo para falar de sustentabilidade, primeiro do John Elkington. John Elkington é um dos principais pensadores de sustentabilidade. Em 1994, ele cunhou esse termo Triple Bottom Line neste livro, Canibais com Garfo e Faca, que é uma referência no meio. E ele fala exatamente isso, que Triple Bottom Line é a expansão do modelo de negócio tradicional, que só considerava fator econômico na avaliação de uma empresa, para um modelo que passa a considerar também performance ambiental e social. No começo do ano, ele publicou o seu 20º livro, que são Cisnes Verdes, eu vou falar de um pouquinho sobre isso mais para frente, mas onde ele fala justamente assim da nova forma de capitalismo para o século XXI. E a outra definição é da ONU, né, é muito referência também do relatório Brundtland de 1987, Nosso Futuro Comum. Brundtland era o sobrenome dessa senhora, que era a primeira-ministra da Noruega à época, e naquele momento, então, a ONU definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que satisfaz as necessidades da nossa geração, da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de também satisfazerem as suas próprias necessidades. E aí a gente chega no mundo atual, quando a gente abre o jornal, aqui eu peguei uma amostra de 23 de julho, onde o que mais estamos vendo neste momento são temas socioambientais, temas de sustentabilidade em pauta nos jornais, nos veículos de negócio. Aqui, Valor e Estadão,
Mas se você for no dia, também agora em novembro, a gente tem, 26 de novembro, o valor, né, de novo, o caderno de finanças com todas essas matérias. Então, as letrinhas talvez mas muito famosas aí durante essa pandemia, é o tradicional ESG, né, que é do inglês, de ambiental, social e governança. Então, a gente tem ouvido muito falar sobre fatores ESG na tomada de decisão, fatores ESG sendo incorporados pelas empresas, e eu gosto de usar, e propus isso num artigo que saiu no Valor Econômico em abril, o IESG, né, para trazer a dimensão econômica também na sigla. Eu sou uma pessoa de comunicação, minha formação é essa, e entendo que, para além de sigla, né, na verdade, a gente está falando de elas induzem comportamento, né, induzem pensamento também, a linguagem, ela tem esse poder. E eu acho que à medida que a gente deixa o IESG de um lado e o econômico do outro, sempre vai ter uma lógica de mundos paralelos. Então, a primeira proposta que eu faço e trabalho muito nisso é da gente falar tudo junto, econômico, ambiental, social e governança, até um dia em que não precisemos mais de letras, e isso tenha sido incorporado aí no nosso dia a dia. Muito bom. Tendências, né? Vamos olhar um pouquinho o que se planejou, o que estava previsto para 2020, ainda antes de pandemia. Tem muitas pesquisas, eu selecionei apenas 2 aqui, da Russell Reynolds e do ACI e KPMG, mas quaisquer análises que vocês procurem, apontava ESG como uma tendência para 2020. Aqui a gente vê aí também grande foco nas questões ESG, aumento de escrutínio sobre as questões, questão de propósito muito forte também. Nesse outro recorte aqui da RepTrak Company, que trabalha com reputação, apontava quais eram as 10 tendências, os 10 fatores que mais impactariam a reputação corporativa na opinião de líderes em reputação. E vocês veem aí uma grande parte correlacionada à agenda de sustentabilidade, né? Mudança do clima, investimento responsável, propósito da companhia, compras sustentáveis, a questão de igualdade, diversidade, inclusão. Então, mais uma referência. E eu gosto muito dessa pesquisa da McKinsey, eu trouxe só uma referência dela, foi publicada agora em fevereiro, e ela ouviu aí quase mais de 500 executivos de C-level, né, de nível de liderança, ou da comunidade de investimentos, e a pesquisa, ela procurava medir a mudança de percepção desses executivos em 10 anos, então, em 2009 e 2019. Aqui no chat vocês veem, foi perguntado para eles assim, qual era a visão deles sobre a criação de valor das questões sociais, ambientais de governança, se elas impactavam uma empresa no curto e no longo prazo. Quando a gente olha o longo prazo, aqui, aqui a primeira coluna são questões ambientais, a segunda sociais, a terceira governança. O longo prazo já era muito alto, né, mas mesmo assim teve um aumento de percepção, principalmente na questão social aqui, que essas questões impactariam a empresa. O longo prazo não tem muito segredo, porque quando a gente fala de sustentabilidade, inclusive isso pode ser uma armadilha, já se fala, vai agregar valor no longo prazo. Mas a verdade é que essa pesquisa mostrou que de fato existe, que essas questões impactam no curto prazo também, no hoje, né? E a gente vê, então, um aumento de percepção desses profissionais de que essas questões ESG impactam no curto prazo. Então, ambiental aumentando, social e governança, que já era alto, também aumentando. Então, cada vez mais se percebe que essa não é uma agenda para depois, é uma agenda para já, né? A gente vê um pouco de tendência, mas 3 fatos são muito relevantes para explicar o momento que a gente está vivendo de um boom, né, das questões de sustentabilidade. Os 3 fatos, o primeiro é uma declaração que aconteceu em agosto do ano passado da Business Roundtable. A Business Roundtable é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais CEOs das empresas americanas, né? E lá no final do ano, em agosto do ano passado, eles fizeram uma declaração pública dizendo que o propósito das suas empresas seria ampliado, com o objetivo de favorecer também funcionários, clientes, comunidades, quer dizer, sair pura e simplesmente da maximização dos lucros para os acionistas. Então, esse foi um movimento bastante importante. Depois a gente tem a famosa carta do presidente mundial da BlackRock, no início deste ano. A BlackRock é a maior gestora de recursos de terceiros do mundo, né? E é tradicional que todo ano o presidente da BlackRock faça uma carta para os presidentes das empresas onde ele pretende investir, né? Então, é uma carta onde ele diz assim, olha, o que eu vou olhar na sua empresa para definir se invisto nela ou não. Então,
Então, todo ano essas cartas são publicadas pelos gestores de recursos, e esse ano foi muito explícita a mensagem de que sustentabilidade se tornaria o novo padrão de investimento da BlackRock. Essa carta, vocês já devem ter ouvido, é uma referência aí, quando a gente fala dessa trajetória ascendente da sustentabilidade. E o terceiro fato foi em fevereiro, no Fórum Econômico Mundial de Davos, quando se falou, o termo mais ouvido nos corredores foi capitalismo de stakeholder, ou seja, um novo capitalismo que considera, de novo, vários stakeholders e não só o acionista, que segue sendo muito importante, obviamente, né? E pela primeira vez na história do relatório de riscos globais, que o Fórum publica anualmente, todo ano ele publica esse relatório, que indica quais são os principais riscos para a próxima década. Ele houve cerca de 800 formadores de opinião. Pela primeira vez na história do relatório, vocês veem aqui, né, à esquerda tem a coluna de probabilidade de impacto. Então, dos 5 principais riscos de acontecerem na próxima década em termos de probabilidade, 5 são ambientais. E em termos de impacto, de 5, 3 são ambientais. Então, sem dúvida, a agenda ambiental dominou aí as mensagens de Davos no início do ano. E não por acaso a gente tem ouvido muito falar de um novo capitalismo, né? Esse ano completou 50 anos da famosa frase do Milton Friedman, que o negócio do negócio é um negócio, né? Que ficou um sinônimo de um capitalismo centrado no acionista. Tanto é que lá em 2005, o Banco Real, que foi precursor dessas questões de sustentabilidade no nosso mercado, ele adaptava esse statement para o negócio dos negócios, são negócios sustentáveis, né? Eu acho sempre bom resgatar a história. E aí a gente tem outras referências. O Financial Times, em setembro do ano passado, lançou a primeira campanha de marca depois da crise financeira de 2008, clamando por uma redefinição do capitalismo. E o Fórum Econômico, como eu já falei para vocês, falando dessas questões. Então, tudo que a gente olhou de tendência, para onde a gente olha, vai nessa direção de redefinição de novos parâmetros aí em torno dessa agenda. E quais são, então, os movimentos que a gente vê acontecer em relação às questões de sustentabilidade? Primeiro, os investidores, né? Eu trago aqui uma referência de uma comparação de 2016 a 2018, é a última referência da CIF. CIF é uma instituição que calcula quanto de recurso vai para essas opções de produtos de sustentabilidade. Então, no primeiro círculo aqui, Estados Unidos, Europa e América Latina. Então, se a gente olhar aqui Estados Unidos, a gente tem um crescimento de 8,7 trilhões para 12 trilhões em 2 anos, do total de ativos sob gestão que vão para que adotam estratégias ESG. A Europa, que lidera, né, os investidores europeus lideram essa agenda, teve um crescimento de 60%, né, o mercado ESG europeu de 2016 a 2018. Vocês veem que são réguas diferentes aqui, né? A América Latina não tem a comparação, mas uma referência de 1,2 trilhão sob gestão no mercado latino-americano com esse viés, essa questão ESG. Quando a gente olha produtos, né, trouxe 2 referências para vocês aqui de 10 anos, né, aqui à esquerda é a quantidade de ETFs, né, ETFs são fundos negociados em bolsa, né, então ETFs ESG, que tem essas questões como lógica, né, então a gente vê que 2009 a 2019 a gente salta de 39 para 276 o número de ETFs ESG, novamente, Europa respondendo pela maioria, seguida de Estados Unidos, né? Mesmo assim, quando a gente olha o universo de ETFs como um todo, ainda ESG é só 5%, mas é crescente, né? Eu sempre gosto de ver o movimento, né? O movimento é ascendente. E à direita, num dado aqui desse relatório da Itaú Asset Management, bem interessante, aliás, eles colocam os fluxos anuais estimados de fundos sustentáveis, né? Então, de novo, um crescimento aí de 2009 a 2019 bastante significativo, e alguns dados aí de Europa e Brasil, a Ambima, que mensura aí, né, os fundos de sustentabilidade, e aí tem um dado de abril que esses fundos estariam com 427 milhões de patrimônio líquido, obviamente com muito espaço para crescer. Então, quando a gente olha, de novo, tendência ascendente nessas opções ESG.
Tem um movimento de investidor bastante importante, que é chamado de descarbonização de portfólios, que é pressionar a comunidade de investidores para mensurar a pegada de carbono dos seus investimentos, né, e tirar recursos de empresas intensivas em carbono e destinar esses recursos para as empresas, por exemplo, de renováveis, né. Eu não vou entrar no detalhe aqui, eu só queria chamar a atenção para esse dado aqui do fundo da família Rockefeller. Aqui são 4 exemplos que vão nessa direção, né. Dizendo, eles declararam aí que vão retirar o capital que tem na Exxon e vão sair de investimentos em carvão. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que há um século, né, o John Rockefeller fez fortuna justamente à frente da Standard Oil, que foi precursora da Exxon. Então, aqui é um pouco aquela coisa da mangueira de água aberta, né, o quanto este mundo é dinâmico e vem mudando. Agora, eu queria chamar também a atenção, fazer uma reflexão com vocês da questão do investir e do desinvestir, né? Porque, assim, muitas vezes pode-se tomar uma decisão de desinvestir de uma empresa, ou seja, retirar recursos por conta da sua agenda ambiental, mas é sempre bom entender que essa empresa tem fornecedores, tem funcionários, né? E ao se tirar pura e simplesmente um recurso, por uma questão ambiental, pode-se criar uma crise social, né, de desemprego, de falta de recursos para pequenos empreendimentos. Então, é muito importante essa reflexão, né, e é um mundo de dilemas que a gente vive, porque a gente está construindo um novo mundo. Por isso, eu gosto muito dessa pesquisa que foi publicada agora em agosto, desses 3, tem um prêmio Nobel aqui, né, e 3 economistas, e eles fizeram essa pesquisa que é o Exit versus Voice, né, eles compararam essas 2 estratégias, ou seja, a estratégia de boicote ao desinvestimento, simplesmente retirar recursos, e a estratégia de dialogar com as empresas, para que elas adotem as boas práticas, né, e esse estudo chegou à conclusão que engajar é mais eficaz do que boicotar na maioria das situações, né? E ele traz alguns exemplos aqui, muitas vezes você pode desinvestir de uma empresa, o que reduz o preço das ações, e aí os investidores podem querer aproveitar a oportunidade de comprar as ações subvalorizadas, ou seja, o que era para ser vamos dizer assim, uma punição para a empresa por conta de práticas não tão sustentáveis, acaba sendo um benefício. Então, é interessante entender o quanto o diálogo e o engajamento, aí trago de toda a minha experiência aí, trafegando pelo mundo das empresas dos investidores, é sem dúvida uma estratégia bastante eficaz e interessante para você transformar o mundo, né? Melhor ter junto a empresa e dialogar do que simplesmente boicotar, essa é a minha opinião. E quando a gente fala de investidores, essa frase do presidente do Morgan Stanley é muito emblemática para mim, porque ele disse agora em julho que há alguns anos, quando eles faziam um roadshow, né, uma apresentação para emissão de dívida, a sustentabilidade era uma página no apêndice da apresentação, no anexo, né? E a gente sabe que anexo para apresentação de relações com investidores não são abertos, né? Muito raramente. Mas ele diz que hoje, quando tem uma reunião com o investidor, de 40 minutos de conversa, 10 são falando de sustentabilidade. Então, claramente, a comunidade toda de investidores está muito atenta e aumentando o seu foco nessas questões. Quando a gente vai para acionistas, isso também está acontecendo no poder de voto de assembleias, né? Então, um exemplo aqui, de novo, da BlackRock, esse ano, ela votou contra 53 empresas na temporada de assembleias por entender que essas empresas não estavam lidando bem com as questões climáticas e colocou 191 companhias numa lista de observação, né? Então, ela vai muito nessa linha de usar o seu poder como acionista. Quando a gente fala de regulação, também o movimento é ascendente, né? Aqui vocês têm 3 referências, e aí pode ser regulação de fundos de pensão, para divulgação de informações ESG, a gente vê sempre um aumento das regulações em torno dessa agenda, e aqui embaixo, no gráfico de barras aqui, de novo, a Europa com o maior número de regulações para esse tema. Então, a gente também vê esse movimento bastante crescente, né? O nosso regulador, a CVM, é bastante atenta também a isso e faz um trabalho muito interessante. Inclusive, hoje saiu uma notícia da CVM aderindo ao Pacto Global da ONU, né? Então, realmente, o nosso regulador também tem um papel muito interessante, muito importante. Bancos também não estão fora desse jogo, né? Em 2017 foi criado esse Network for Greening the Financial System, que são bancos centrais no mundo todo se reunindo para trabalhar pela integração de riscos climáticos nas suas análises de portfólio, stress tests, melhoria de reporte e engajamento. O Banco Central do Brasil aderiu
este ano a este movimento, né? E quando a gente fala de bancos centrais, voltando agora no que eu tinha comentado dos cisnes verdes, o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, publicou agora em janeiro este relatório indicando, cunhando, né, falando dos cisnes verdes, uma clara alusão aos cisnes negros, né, que são fatos muito devastadores, não previsíveis, né, e eles dizem, então, que os cisnes verdes seriam a probabilidade de uma crise financeira causada por mudança climática, né? Ou seja, eventos com potencial extremamente perturbador do ponto de vista financeiro. E aí tem uma charge que talvez vocês conheçam, que tem duas pessoas conversando, né, torcendo para a curva da Covid achatar o quanto antes, o que é óbvio, todos nós queremos, mas uma curva muito grande vindo atrás deles, que é a curva da mudança do clima. Então, realmente, a gente não fala disso de hoje, né, há muito tempo que sabemos a crise que pode vir de mudança do clima, e essa charge expressa muito a importância de olhar para isso mais do que nunca. E eu gosto de ver assim dados também gerais, né? Essa pesquisa da Ipsos Mori agora no começo do ano, fevereiro, março, em vários países, perguntou para a população se eles achavam que a mudança do clima era tão séria quanto a Covid-19. E aí a gente vê que no mundo 71% disseram que sim, né? Concordaram fortemente com essa declaração, e no Brasil também 71%. E quando se perguntou aos entrevistados se eles suportariam, né, uma agenda de recuperação verde após Covid, a gente tem aí 65% no mundo dizendo que sim, e o Brasil 66%. Então, aqui, claro, é uma medição de população em geral, mas, de novo, para mostrar um pouco de tendências, né, como que a gente vê aí as pessoas olhando para esta agenda. Bom, e aí vamos falar de empresas, né? Falamos bastante de investidores, acionistas, reguladores, bancos. Vamos entender um pouco como as empresas estão nessa questão. Bom, primeiro, né, quando a gente olha os 200 maiores PIBs do mundo, 157 são empresas, né? São de empresas, ou seja, a gente sabe o poder que o setor privado tem e o quanto ele pode transformar, né? Esse chart eu gosto muito porque ele traz 4 forças, talvez as principais hoje, atuando sobre as agendas, sobre as empresas, né? Primeiro, o consumidor cada vez mais vem escolhendo seus produtos à luz dessa agenda, né? É claro que aí tem uma questão econômica, uma questão que varia muito de país para país, né? Mas, de qualquer forma, há uma tendência, né? Aqui tem um dado que 73% dos consumidores globais definitivamente ou provavelmente vão mudar os seus hábitos de consumo para reduzir o impacto no meio ambiente, né? Investidores já falamos bastante, sem dúvida nenhuma, uma força sobre as empresas. Funcionários também, né? Cada vez mais a gente vê os novos talentos, as novas gerações, vocês, né, que estão aí na graduação, escolhendo as empresas onde vão trabalhar, a partir também da sua agenda de sustentabilidade, né? E vocês veem aí que nos Estados Unidos, 75%, né, da população entre 18 e 34 anos espera que seus empregadores tomem medidas para atacar a mudança do clima, né? E reguladores também, já falamos bastante aí, atuando, obviamente, aí pelo poder da regulação sobre as empresas. Essa frase eu gosto bastante do professor Raico, da Fundação Dom Cabral, que ele diz assim: você não vira CEO por causa da sustentabilidade, mas deixa de ser CEO por causa dela. Eu cada vez começo a acreditar que também se torna CEO por causa dessa agenda, mas definitivamente um presidente que não está atento a essas questões tem data marcada, né? E aí, olhem que interessante aqui, né, no auge da Covid, foi feita uma pesquisa aí pela Edelman, quem que a população queria ouvir, né, quer ouvir. Obviamente, primeiro os médicos, as autoridades de saúde e técnicos, e depois o CEO, né? É muito importante a voz do presidente, a voz do CEO, cada vez ela vem sendo mais requisitada. Então, realmente, o CEO precisa ter visão. E aí, quais seriam, então, os atributos desse líder, né? E aí, claro, aqui a gente está falando de presidente, mas somos todos nós, né? Líderes que também podem fazer mudança.
Essa pesquisa do Pacto Global e da Russell Reynolds, ela entrevistou CEOs que são referência na agenda de sustentabilidade no mundo todo, e chegou a 4 atributos que caracterizam este líder, entre aspas, né, sustentável. Primeiro, o pensamento multinível, ou seja, ele entende que é preciso ter uma postura abrangente, ter colaboração com outras organizações, com a academia, o poder público. Ele inclui os stakeholders no seu processo de transformação, ou seja, não é que ele só escuta, mas ele também considera os stakeholders na tomada de decisão. Ele é inovador e disruptivo, e isso é fundamental, né, gente? A gente está falando de uma agenda nova da sustentabilidade, tem uma frase que eu gosto muito, que a gente não pode ter soluções do século XX para desafios do século XXI. E, sem dúvida, a gente está falando de desafios do século XXI, então um líder tem que ser também disruptivo. E o pensamento de longo prazo, estabelecendo metas audaciosas e adotando ações muito pragmáticas para atingi-la. Então, isso no nível do CEO. Queria falar com vocês também de conselhos de administração, né, que é o mais alto nível da empresa. Essa pesquisa muito recente da PwC foi feita com quase 700 conselheiros de empresas dos Estados Unidos, e comparou como é que as questões ESG estavam sendo tratadas nesses conselhos 2019 e 2020. A gente vê um aumento de 11% aí dos conselheiros dizendo que as questões ESG são pauta regular das reuniões de conselho, 34% para 45%, e também de 30% para 41%, os conselheiros que disseram, né, que a questão de transparência, os esforços, né, para a transparência das informações ESG sendo uma prioridade para a gestão. Mas, de qualquer forma, ainda é pouco, né, se a gente olhar aqui no gráfico da direita, nas informações da direita, apenas metade dos conselheiros dizem que os seus conselhos entendem o impacto das questões ESG na empresa, e menos ainda, 38% dizem que tem realmente um entendimento do impacto financeiro na empresa. Então, assim, é um caminho, né, em construção, isso vem aumentando. Eu sou conselheira de administração, recentemente assumi no Conselho de Administração do BNDES, porque sou de sustentabilidade, e aí eu já vou casar aqui com esse outro dado, porque já volto nisso. A pesquisa também perguntou quais eram as principais competências para compor um conselho, né? O que se olha na hora de se recrutar, de se contratar um conselheiro de administração. E vocês veem aí que a primeira é expertise financeira, depois operacional, questão de risco, e o conhecimento das questões de sustentabilidade ambientais é o último da lista, né? Mas aí, voltando no meu exemplo como conselheira do BNDES, o BNDES foi procurar uma pessoa com essa competência, eles queriam essa expertise no conselho de administração. Eu não sou uma pessoa com perfil óbvio para conselho, né? Não sou de finanças, não sou de planejamento estratégico, sou jornalista com experiência e formação em sustentabilidade, ou seja, as coisas estão mudando, né? E aí, quando a gente fala de líderes, eu queria trazer para vocês 2 frases que me impactam muito, também desta pesquisa aí do Pacto Global Russell Reynolds, sobre liderança, né? A primeira é da CEO da Solvay. Ela diz assim: nós precisamos desaprender o que fizemos no passado e pensar em construir novas competências para os futuros líderes em torno da sustentabilidade e da circularidade, no sentido de reinventar novas formas de progresso. Dialoga com o que eu falei antes das novas formas de capitalismo, né? E essa frase do Paul Polman, para mim, ela é muito inspiradora e sempre me emociono quando eu falo dela. Paul Polman foi o presidente mundial da Unilever e, nesse papel, fez grandes avanços na agenda de sustentabilidade. E hoje ele é o vice-chair do board do Pacto Global. Ele diz assim: um bom líder é, antes de tudo, um bom ser humano. Você se tornou um grande líder no dia em que percebeu que não era sobre você. Os líderes são movidos por um propósito, e é esse propósito que dá energia e coragem. Você tem uma chance maior de ser bem-sucedido e desenvolver todo o seu potencial se os seus valores pessoais e os da sua empresa estiverem alinhados. Eu acho que essa frase expressa muito a nova liderança, né? Quais são os novos valores que chegam nesta nova liderança? Acho muito inspirador. Muito bem, e é impossível não falar de pandemia neste contexto da sustentabilidade
e essa peça do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é muito forte, né? Ela diz que a Covid-19 é uma contradição. Ela é pessoal, mas ela é global, ela é invisível, mas ela é visível, e ela não discrimina, e ela discrimina, e é o que nós temos vivido desde o início deste indescritível 2020, né, gente? E é tão indescritível que o FMI criou um subíndice do Índice Mundial de Incerteza, focado na incerteza pandêmica, né? A ideia é comparar a incerteza do coronavírus com as demais pandemias que a gente já viveu. Aqui vocês veem, esse é um recorte de 31 de março, o nível de incerteza do coronavírus era o triplo do nível de incerteza da SARS, lá em 2002, e cerca de 20 vezes o nível de incerteza do Ebola. Ou seja, né, a gente está navegando mares nunca dantes navegados e muito difíceis, né? E nesse contexto a gente tem ouvido muito falar da recuperação verde, né? Aqui vocês veem só alguns exemplos: FMI, BlackRock de novo, a cidade de Amsterdã, bancos públicos, CEOs, prefeitos, nações, né? China, profissionais de saúde, União Europeia, todo mundo clamando por uma recuperação econômica pós-Covid que considere o desenvolvimento sustentável. E aí, a Cristiana Figueres, que é secretária executiva da Convenção do Clima, na minha opinião, ela é muito certeira nessa sua avaliação. Ela diz isso, né, que o cerne da questão é que as decisões financeiras que forem induzidas pela pandemia, que forem tomadas nos próximos 12 meses, vão moldar a economia global para a próxima década, né? Que os pacotes de recuperação vão custar trilhões de dólares, e é improvável que os governos tenham recursos para direcionar capital nessa escala para outras questões por anos. Então, ela diz assim, né, não podemos pular da frigideira da pandemia e entrar no fogo das mudanças climáticas exacerbadas, porque a gente vai ficar sem hidrantes. E aí o Pacto Global lança essa campanha que eu tenho usado muito, a hashtag Não Volte, né, que é justamente para incentivar o não retorno a questões que a gente não tem porquê, né? Por exemplo, não volte a acreditar em desenvolvimento sem sustentabilidade, não volte a ignorar a mudança climática, não volte a desrespeitar a diversidade, por aí vai. E aí, Pacto Global, como Solange disse, eu, né, tenho aí a honra de ser SDG Pioneer, uma pioneira para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reconhecida pela ONU, e os ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são uma guia maravilhosa para essa reconstrução verde, né? A gente já tem isso pacificado entre todos os Estados-membros da ONU, são 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores, então, sem dúvida, aqui, empresas, governos podem se mirar nos ODS, e estão se mirando, cada dia a gente vê mais, para fazer os seus planejamentos e a sua tomada de decisão. E a gente tem boas notícias, né, nesse sentido. Agora, em maio, essa pesquisa da Reuters, com 263 executivos de várias regiões, quis saber o quanto a pandemia tinha impactado nos investimentos em sustentabilidade. E vocês veem aí, aqui à esquerda, que apenas 15% dos entrevistados disseram que reduziram os investimentos atuais e futuros nesta agenda. 35% disseram que os budgets, né, os orçamentos estão os mesmos, mas eles pausaram futuros investimentos. 37% mantiveram o mesmo orçamento, mas estão planejando novos investimentos. E 13% incrementaram os investimentos em sustentabilidade. Então, boa notícia, né, no sentido de privilegiar essa agenda. E a direita também se perguntou quais seriam os setores onde esses investimentos aconteceriam mais. Eu acho que não tem nenhuma novidade, né, quando a gente vê 75% dizendo investindo na saúde e bem-estar dos funcionários, 73% em reshape, né, redefinir o propósito dos negócios, e 68% investindo em comunidades locais, iniciativas sociais. E aí, o que a gente, né, traz aqui de futuro, né? Trazer duas referências para vocês. Primeiro, essa pesquisa que foi feita pela Ideia Sustentável, Pacto Global, eles identificaram as 11 tendências de sustentabilidade empresarial no outro normal, que eles chamam, né? E foram identificadas aí numa série de web fóruns do Líder 2030 Talks, CEO com Propósito. Eu participei de um deles aí como presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil.
E é tudo que a gente falou aqui nessa apresentação, né? O que eles vêm para frente é propósito antes de lucro, seres humanos tratados como humanos e não mais como recursos, menos competição e mais cooperação para enfrentar os dilemas, ascensão da noção de interdependência, né? Estamos todos conectados, maior transparência gerando confiança, o investimento social privado cada vez mais estratégico, a urgência da regeneração, negócios como parte da solução e não parte do problema, reputação, né, falamos disso no início, baseada em valor compartilhado, a liderança também falamos, orientada para valores, e mudança climática, muito importante aí, maior atenção. O Fórum Econômico Mundial, num white paper publicado em março, indicou aí 4 tendências que eles vêm adiante: hipertransparência, aí o mundo da inteligência artificial, blockchain, realidade virtual, trazendo um aprofundamento da transparência para além do que é público, né? Além do que as empresas publicam. Ativismo de stakeholders, a gente falou disso também, evidências e narrativas mudando as expectativas da sociedade, influenciando reguladores e investidores. As expectativas da sociedade criando novos parâmetros, né? Legisladores, consumidores, novos talentos, e o foco do investidor cada vez maior nas questões de sustentabilidade. E aí, caminhando agora no encerramento, The Great Reset é o nome, é o tema do Fórum Econômico Mundial de 2021, né? A gente viu esse ano que capitalismo de stakeholder dominou o fórum, e o ano que vem eles vão falar da nova redefinição, a grande redefinição do padrão econômico, né? E aí o Klaus Schwab, que é o fundador e presidente executivo do fórum, diz assim, né? The Great Reset exigirá que integremos todos os stakeholders da sociedade global numa comunidade de interesse, propósito e ação comum. Precisamos de uma mudança de mentalidade, passando do pensamento de curto para o de longo prazo, do capitalismo de shareholder para a responsabilidade do stakeholder. Aqui depois eu convido vocês a assistirem esse filme curtinho no YouTube, que é justamente sobre esta mudança que a gente precisa. E aí, encerrando, gente, como é que eu entendo aí, a partir de toda a minha experiência nessa área, que essa mudança acontece? Trazendo as questões de sustentabilidade, sociais, ambientais, de governança para o cerne das questões econômico-financeiras. Eu acho que tem 3 caminhos para acontecer. Pelo amor, quando a gente tem líderes apaixonados pelo tema, movidos pela convicção e fazem essa agenda acontecer, que é aí perda, né? Financeira, imagem, reputação, a empresa passou por um desastre ambiental, por uma crise social, perdeu e não quer perder de novo, então adota essa agenda. E aí, pela inteligência, pela visão, pela inovação, pela liderança, pelo entendimento que é para lá que a gente vai, e quanto mais rápido formos, mais cedo chegaremos. Entendo esses 3 caminhos, de tudo que vejo e de tudo que vivemos um momento bastante ímpar para esta agenda, e tenho muita esperança e muita convicção de que vamos cada vez mais incrementá-la. Era isso, eu vou deixar aqui, inclusive, meu Instagram, quem quiser me acompanhar em rede social, Sustentabilidade by Me, no LinkedIn também. Agradecer muito o espaço e vou parar de compartilhar para a gente conversar, né? Falei bastante aqui e agora acho que a gente vai aí para a gente poder conversar. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Sônia. Obrigado, Sônia. Muito obrigado por tudo. E eu queria falar para Solange, fazer uma pergunta para iniciar o nosso debate aqui. Por favor, Solange, fique à vontade. Muito obrigada, Sônia. Meus parabéns, realmente foi uma apresentação muito inspiradora. Você traz para nós aí um mundo em transformação, né, com todas essas informações aí trazidas de forma conjunta. Então, traz aí mesmo essa perspectiva que o mundo está mudando, não é? E quanto mais rápido, melhor. Muito bem. Eu gostaria de fazer um comentário, né, sobre a sua patente ESG. Não é? Gosto muito dessa abordagem, porque ela induz realmente a integração, e não somente no ambiente das empresas, não é? Ela tem que ser trazida também para todos os ambientes, inclusive o ambiente de ensino, onde nós também temos que trazer conteúdos que sejam mesclados, né? Conteúdos das tradicionais disciplinas de finanças, economia, juntamente com sociais e ambientais, e aquelas que são focadas em sociais e ambientais, também trazer
essa abordagem econômica, financeira, né? Que é assim que é sustentabilidade, não é? Muito bem. Eu acho que você traz uma mensagem de otimismo, né? Eu acho que essa mensagem é muito forte, né? Uma mensagem de otimismo, e mostra aí, né, os vários segmentos e diversos segmentos que estão aí atuantes e que estão engajados em torno deste propósito. Bem, eu vou iniciar as perguntas, não é? Então, enquanto a gente organiza aí, muito bem. Então, a minha primeira questão, eu trago uma pergunta da pesquisa. É uma pergunta muito comum, Sônia, porque todas as apresentações as pessoas perguntam sobre isso, mas eu gostaria de trazer sobre outra perspectiva, né? Nós, na universidade, meus colegas, né, nós costumamos fazer muitos trabalhos voltados para análise de relatórios, em relação a algum padrão, como o GRI, né, relato integrado, agora tem se destacado também, e nós fazemos pesquisas em vários âmbitos, né, graduação, pós-graduação, não é? E nós, é chamado análise de aderência também, né, aderência aos protocolos, e onde são analisados aspectos de qualidade, como clareza, comparabilidade, como balanceamento de informações positivas e negativas, enfim, esse tipo de análise. Então, eu gostaria de perguntar para você o que você acha da utilidade dessas pesquisas. É claro que dentro da academia ela tem sua utilidade, que ela constrói, né, gera conhecimento, dissemina conhecimento, mas, assim, do ponto de vista das empresas, né, será que, na perspectiva das empresas, isso poderia incentivar a melhoria da divulgação, ou até de ações? Se as empresas têm interesse em conhecer esses tipos de pesquisa? Então, esta, né, a minha questão. Será que elas procurariam conhecer mais essas pesquisas, ou já fazem isso de alguma forma? Obrigada. Obrigada, Solange. Eu acho fundamental sua pergunta. Tem, sim, muito interesse. O meio corporativo se ancora muito em pesquisas acadêmicas, né? Eu acho que as pesquisas nos dão chão. Você viu que na minha apresentação eu trago muito dado, né? Porque achar todo mundo vai achar, né? Minha opinião é minha opinião, mas eu preciso basear. Eu acho que trago muito isso do jornalismo também. Então, existe, sim. Eu acho que o que a gente falou disso aqui no começo, eu acho que a gente tem um desafio de aproximar mais os mundos, né? Quer dizer, como nós do setor privado podemos ser úteis para a academia e vice-versa. Agora, de qualquer forma, o veículo das pesquisas, eles nos indicam caminho, né? Eles nos mostram, poxa, a dedicação que se tem em analisar, em procurar caminhos, em teses, isso para o meio corporativo é muito rico e tem um poder de argumentação inigualável. Né? Muitas vezes aí, ao longo dos meus 20 anos de carreira executiva e liderando essa agenda de sustentabilidade, um dos maiores desafios é convencer a liderança, né? Tem diferentes opiniões, sentimentos, e todas as vezes eu me amparava em alguma pesquisa, em algum achado que vinha de academia. Então, o trabalho que vocês fazem aí é fundamental e sempre também colaboro, quer dizer, sempre, né, para ser pesquisada, ser entrevistada, eu acho de uma riqueza fundamental. Muito obrigada, Sônia. Eliezer, você quer colocar? Opa, eu teria duas colocações para fazer, para provocar você. Antes, foi muito bom que você me lembrou do Heiko Spitzek. O Heiko eu conheci na Fundação Dom Cabral, fui fazer um evento lá em Nova Lima, e daí eles me convidaram para fazer uma palestra lá, e conheci o Heiko nessa vez. Tá? Então, há anos que eu não me lembrava dele. Mas, olha, duas coisas que eu queria perguntar para você. Uma delas, você falou de você olhar também o lado humano das pessoas e tudo mais, né? Então, isso... a questão de home office, você teve toda essa questão da Covid e trouxe algo que, na verdade, não poderia não estar, assim, na radar das empresas para adoção rápida, né? Mas foram obrigados a fazer isso.
Então, o home office entrou com tudo na vida das pessoas, algumas amaram, outras odiaram, mas o fato é que as pessoas passaram a estar mais perto da sua família, né? A grande maioria delas, né? Agora, você acha que isso é uma tendência para ficar? Então, essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta está mais ligada à questão de sustentabilidade, assim, mais estrita, mudança do clima, tá? O que acontece? Está havendo uma série de discussões ao longo dos anos. Você teve a questão do protocolo de Kyoto, você tinha alguns mecanismos, as empresas descobriram como ganhar dinheiro, fazendo projetos e ganhando créditos de carbono por conta disso, né? Que daí você poderia vender no mercado. Era um chamado mecanismo de desenvolvimento limpo, envolvendo, eu quero dizer, os países em desenvolvimento, por exemplo. Já o Acordo de Paris, que é algo mais recente, que os Estados Unidos saiu e que agora deve voltar com o Joe Biden, ele tem um artigo 6 que fala de alguns mecanismos para a redução de emissões. O Brasil tem um potencial de evitar desflorestamento, reflorestamento, energia limpa e assim por diante. Tem várias áreas que são promissoras para você ganhar créditos comparativamente a outros países. Então, ainda está meio assim, se os mecanismos do Acordo de Paris, se essa transição dos mecanismos antigos que eram bem conhecidos para os novos mecanismos, se está sendo bem compreendido, se já foi assimilado pelas empresas ou não. Então, eu queria te perguntar, assim, se as empresas estão se preocupando com o Acordo de Paris, já se inteiraram desses mecanismos ou não, nesses conhecimentos que você tem, essas conversas que você tem. E, assim, se as empresas, quando vão tratar desse tipo de assunto, elas se preocupam com essa sustentabilidade no sentido de, talvez, entrar em novos ramos de negócios ou simplesmente modificar os processos internos dentro da empresa ou adotar novas tecnologias? Então, essas duas colocações, não sei se são enormes para você responder, né? Mas não, só para ouvir sua opinião. Obrigado. Professor. Primeiro, em relação ao Raico, sim, ele né, lidera uma série de iniciativas lá de sustentabilidade, é uma pessoa bem querida aí também. Então, pois é, né, a questão do home office, que eu vejo, é claro que depende muito da empresa, né, mas de uma certa forma, já estava na agenda das empresas começar a testar o trabalho remoto, né, então algumas vinham fazendo, uma vez por semana, uma parte dos funcionários, algumas estavam fazendo, agora, analisando como implementar, tinha uma série de dúvidas, né, o principal é assim, como tinha um pouco do controle, né? Como é que eu controlo o funcionário lá, já que é uma prática nova, enfim, mas acelerou, né? A gente não teve opção, estávamos todos dentro de casa e o home office se tornou aí realmente necessário. E é interessante ver como a gente foi capaz de responder a isso, né? Em todos os sentidos, né? Claro, às vezes melhora, às vezes não tão bem, mas seja escola, a gente estava falando disso, né, Solange, no início, seja aulas remotas, seja trabalho remoto, a gente teve que responder e respondemos, né? Então, o que eu penso é que, assim, acho que é uma tendência assim, eu acho que teve muito ganho, né, no sentido de, eu até brinco que assim, a gente nunca foi tão produtivo, né, porque você acaba uma reunião, entra em outra reunião, às vezes você não dá nem uns 5 minutinhos para beber água, se você atrasa 1 minuto, você já se sente culpado, então acho que também vai ter um momento de acomodar isso melhor, porque eu tenho ouvido, as pessoas estão muito cansadas, elas estão trabalhando o tempo todo dentro de casa, até muito tarde, isso também não é saudável, então, claro, há alguns excessos que aos poucos vai se regulando. Acho que tem o lado positivo, sim, professor, de estar próximo da família, e acho que todos nós somos seres humanos, né, como diz ali a pesquisa da Ideia Sustentável, mas a questão do home office trouxe isso muito fortemente, né, o filho que passa, o cachorro que late, né, o vizinho, a furadeira lá que entra no meio, então assim, somos seres humanos e isso foi muito bacana, acho que todo mundo saiu um pouco daquela coisa da pose, né, que eu tenho, não, vamos ser o que somos, né, então acho que esse é um lado positivo do home office.
O lado que a gente perde é a socialização, né? Aquela coisa de você e vai lá, toma um café e desce, almoça junto. Então, acho que assim, acho que a tendência, sim, né, mas vai ter um mix, né, o tal do híbrido que se fala, né, quer dizer, é um modelo híbrido que vai considerar o home office e vai considerar também um pouco na empresa, e aí vai depender muito de cada setor e de cada política. Mas não tenho dúvida que, assim, avançamos pelo menos 5 anos. Se não houvesse a pandemia, a necessidade que a gente teve, demoraria pelo menos mais uns 4, 5 anos para chegar onde chegamos hoje, né? Então, esse é um lado positivo, digamos assim, e, claro, precisa regular, porque realmente o que eu tenho conversado, todo mundo está muito cansado, né? Parece que você está em casa, você nem desliga o computador, aí vai lá, janta, volta. Não, né? Tem que desligar o computador e tem que deixar para o dia seguinte, né? Eu faço isso. Bom, a sua segunda pergunta, ela é bastante profunda, né? Essa mudança, sim, quando a gente teve ali o primeiro momento do mercado de carbono organizado, o protocolo de Quioto, movimento de desenvolvimento limpo, e aí a gente vem, né, teve momentos em que carbono se colocou muito e depois teve uma perda de valor, enfim, mas isso também, né, professor, eu entendo que vai muito de um avanço global desta agenda, né? Eu acho que foi importante esse mecanismo, mas ele era muito focado em projeto, né? Então, era a aprovação de um projeto para regular essa questão do comércio de créditos de carbono, teve o seu valor ali, mas era focado em projetos. E aí o que a gente entende é que precisa de uma mudança sistêmica, né? Uma questão um pouco mais profunda, quando chegam, então, mecanismos que tentam buscar esse olhar, né? Acordo de Paris traz muito isso, né? Esse ano é um ano da primeira revisão das metas, né? 5 anos do Acordo de Paris, e aí todos os países que se comprometeram depois de 5 anos a rever as suas metas de redução de gás de efeito estufa, até porque é muito impressionante, né? Mas quando foram apresentadas as NDCs, né? As metas lá em Paris, a gente já sabia que se todos os países cumprissem todas as metas que propuseram, a gente nem chegava em 2 graus, era mais do que 2 graus, né? Quer dizer, sendo que o acordo limitou a 2, desejável 1,5 graus de aumento da temperatura, né? Então, a gente já sabia que o que estava colocado ali não ia chegar. Então, daí também esse mecanismo de rever a cada 5 anos as metas de redução é bastante interessante e desafiador, né? Aí o senhor me pergunta sobre as empresas, se elas estão preocupadas, né, entendendo a questão do Acordo de Paris. Eu coloco as empresas, eu acho que dá para fazer a correlação com mudança do clima, né? Esta que é a agenda do Acordo de Paris, né? Assim, então, as empresas estão muito preocupadas com esta agenda, sim, né? Elas que é até uma das tendências, né, das 11 tendências ali da pesquisa que eu mostrei, um aumento da importância de mudança do clima. Então, sim, eu vejo as empresas preocupadas, atentas, como que eu coloco o risco de mudança do clima conectando com o meu business, né? O ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, aí, que presidi nos últimos 10 anos, já tem uma dimensão de mudança do clima há vários anos. Então, sim, o setor privado, e então, assim, eu entendo muito mais, não é o Acordo de Paris per si, né? Não vejo as empresas falando do Acordo de Paris naturalmente, mas elas falam dessa agenda correlata, que é a da mudança do clima, dos desafios que se tem em torno delas. E quando se fala da sua pergunta dos novos negócios, ou se elas estão só mudando os atuais, eu acho que tem um mix das duas coisas, né? Eu acho que, sem dúvida, um olhar de mitigação, um olhar de preocupação de como eu olho essa agenda no que já está rodando, né? Mas mais e mais as empresas começam a fazer até avaliação, né? Quer dizer, para o futuro do seu business, né? Quer dizer, o meu business hoje, principalmente os setores mais críticos para a agenda ambiental, tem cenários de planejamento estratégico, né? Quer dizer, bom, se esse recurso, sei lá, combustíveis fósseis, se a minha empresa é baseada nesse business, qual o prazo que eu tenho para migrar para um business, porque ele vai ter vida curta, quer dizer, ele tem vida curta não, ele tem deadline, né? A transição energética vai chegar, está chegando. Então, algumas empresas têm isso, têm cenários de planejamento estratégico. Se carbono se tornar, né, uma regulação no curto, médio ou longo prazo, onde que eu tenho que mudar, para onde eu tenho que conduzir os meus negócios, né? Então, mas é um desafio, né? Criar novos produtos, criar novos negócios, eu acho que, de novo, depende muito de liderança, né, a liderança da empresa ter esta visão e fazer isso top-down,
E aí é um cumpra-se no bom sentido mesmo, né? Quero que os novos negócios tenham esse olhar. Mas, de uma forma geral, entendo que sim, que as empresas, eu sou fã das empresas e acho que elas procuram se destacar nesta agenda. Agora, dependendo muito aí do setor, da sua maturidade e da sua liderança também. Ok. Tem uma pergunta aqui, Eliezer, eu vou direcionar e já vou emendar também uma outra. Muito bem. Sônia, aqui temos uma pergunta do Fernando Fonseca. Muito bem-vindo, Fernando, é um parceiro também da Comissão do Relato Integrado. Ele dá os parabéns pela sua excelente e inspiradora apresentação, e ele está perguntando em relação ao EDO econômico, né? Qual que é a sua percepção em relação aos economistas? Se eles estão engajados na Agenda 2030 e quais os desafios e os caminhos para conectar o E ao ISD. Eu vou emendar, essa é a pergunta do Fernando, eu vou emendar com uma outra pergunta minha, que tem está mais ou menos correlacionada, que é em relação às áreas de contabilidade, controladoria, finanças, gestão de riscos dentro das empresas. Você também vê, né, você vê se elas estão assumindo algum tipo de protagonismo dentro das empresas, de que forma que elas estão atuando ou de que formas elas poderiam, né, atuar, na sua percepção. Obrigada, Solange. Primeiro, Fernando, muito bom. Fernando, companheiro de longa data aí também, uma pessoa que trabalha muito fortemente por essa agenda e faz um belo trabalho, muito bacana, Fernando, obrigada. Então, eu acho que a gente vem aumentando o valor do E, e aí está muito correlacionado com a pandemia, né? Eu acho que eu mostrei na apresentação, a gente já veio de alguns fatos muito relevantes, e aí quando a gente fala do Fórum Econômico Mundial, a gente está falando do principal locus de economia tratando dessas questões, mas sem dúvida a gente vê vários movimentos acontecendo aí no âmbito deste ano de 2020, que tem puxado essa discussão do E, do econômico, para dentro do ISD. A gente vê grandes gestoras de recursos montando áreas ISD, a gente vê CEOs vindo a público, né, assumir compromissos, a gente viu ministros da Fazenda fazendo isso. Então, acho que, assim, o caminho... eu acho que ele está dado e a gente teve novos posicionamentos, você sabe do que eu estou falando, que vieram reforçar muito essa questão, né? Então, e quando a gente abre o valor, que foram os exemplos que eu dei aqui, e assim, o ISD permeia, né, as manchetes do caderno de finanças, eu tenho aí uma grande alegria, uma grande convicção de que a gente vai trazer essas questões cada vez mais. E aí a gente tem vários exemplos que vão surgindo, né? As Big Four, há um tempo atrás, anunciou ali, né, as auditorias, a empresa de auditoria, o seu framework para publicação de informações ESG, né? Quer dizer, não tem nenhuma grande novidade do que a gente já tem em GRI, nos demais, mas vieram trazer um framework, estão conversando sobre isso, né? Então, eu acho que é dessa forma que a gente vai cada vez aproximar mais, à medida que a gente consiga ir provando o valor econômico da agenda socioambiental, até que isso tudo se torne uma questão só, e estar na fé, de novo, é muito inspirador, e falando com as novas gerações, isso para mim dá ainda mais esperança de que a gente vai nesse caminho, né? E aí, Solange, na sua pergunta, quando você fala contabilidade, controladoria, finanças, gestão de riscos, né, são todas áreas fundamentais disso, né, para essa agenda. Eu vejo mais a questão financeira, as finanças, né, o CFO ali, bastante envolvido crescentemente nessa agenda, também não é uma coisa tão natural. Eu tenho menos... A contabilidade é fundamental e a gente tem vários debates acontecendo dentro disso. Controladoria, eu estou entrando nas disciplinas mesmo, né, para seguir a sua pergunta, vejo um pouco menos a discussão, talvez tenha um pouco mais de desafio ali, mas como um todo, a estrutura de finanças das empresas chegou para esse jogo, né? Os CFOs aí olhando e inspirando os seus diretores aí para isso, e gestão de riscos é crucial, né? Eu acho que, assim, a gente ainda está falando de uma agenda, né, muito de risco,
Tem muitas quando as empresas falam, o que eu ganho em investir nessa agenda? Muitas vezes ainda é mais fácil falar o que você perde se você não investir, ou seja, risco, né? Claro, cada vez mais tem as oportunidades e o ganho. Então, a gestão de risco é fundamental, e um tem uma pesquisa que foi feita por GRI e BGC no final do ano passado, e eles indicavam 5 fatores para, de fato, incorporar a sustentabilidade na cultura e na estratégia da empresa, né? 2 eram relacionados a levar essa agenda para os conselhos, para conselheiros de administração, inserir no business, o outro inserir no diálogo com stakeholders e o outro inserir na gestão de riscos. Então, assim, a gente tem que se desafiar a como trazer risco socioambiental para a gestão holística de riscos da companhia. E aí nem preciso dizer que a agenda de finanças aí, controladoria, contabilidade, é fundamental. Eu costumo dizer que a gente tem que correr atrás de vocês, sabe? Assim, a gente, profissionais de sustentabilidade, tem que entrar no mainstream, e o mainstream é econômico, é financeiro ainda, né? Então, temos que compor. Muito obrigada, Sônia. Obrigado. Solange, você incluiu na sua pergunta também a pergunta da Mariana ou não? Não, da Mariana não. Não? Ah, tá. Sônia, tem uma pergunta aqui no chat da Mariana que diz o seguinte: não estamos dentro das empresas, então, além das notícias, uma forma de conhecermos a postura da empresa é usar os reportes da própria empresa. Após uma fase de muito washing nos reportes de sustentabilidade e com muitas informações desencontradas dos relatórios financeiros, o IASB ingressou nessa discussão. Com um belíssimo papel que você desempenhou na B3 com Relate ou Explique, gostaria muito de saber como você enxerga o futuro do reporte corporativo sobre a relação da empresa com a sustentabilidade. A pergunta da Mariana. Legal, Mariana. Não sei se você ainda está com a gente, mas, assim, primeiro, obrigada aí pelas palavras, pela pergunta. Sem dúvida, né, o IASB entrando nessa discussão é fundamental, né? Eu acho que a gente tem que trazer essa discussão neste âmbito mesmo. Também notícia desses dias aqui, a fundação do IFRS, né, trazendo como levar também as questões de sustentabilidade de uma forma mais mainstream aí. Como eu vejo o futuro do reporte corporativo, eu acho que a lógica de relatar de forma integrada, para mim, é o que faz sentido, né? Quer dizer, a gente diz assim, só existe uma empresa, então eu ter vários relatórios e falar de cada coisa em um relatório não faz o mínimo sentido, né? Então, eu entendo que quando a gente conseguir, de fato, pôr em prática a lógica do relato integrado, que é o seguinte, eu tenho que ter uma gestão integrada, a minha estratégia tem que ser integrada. Então, questões sociais, ambientais e de governança tem que permear a minha estratégia, tem que permear toda a minha lógica de criação de produtos, etc. O meu relatório, naturalmente, vai reportar de forma integrada. Então, eu acho que essa é uma questão que eu vejo como um futuro importante que aconteça. E aí a gente tem, né, por exemplo, o GRI, que a gente fala, são os indicadores socioambientais dentro de um relato integrado, né? Muitas vezes se fala de, eu vou fazer GRI ou relato integrado, eu acho que a gente já venceu essa questão, mas é sempre bom dizer que não há competição entre essas questões, né? E, sem dúvida nenhuma, a integração das questões sociais, ambientais de governança nos relatórios financeiros, que aí, quando traz o IFRS, traz essa discussão, me parece ser interessante, né? Como é que a gente aproxima indicadores socioambientais dos indicadores financeiros. Então, assim, eu vejo bastante rico esse momento, né? Porque toda essa discussão de sustentabilidade acaba respingando nos reportes corporativos. E eu acho que quando ela fala, assim, uma fase de muito washing nos reportes de sustentabilidade, né? Eu, de novo, sou fã das empresas, sabe? Vivi, assim, dentro da B3, dialogando com elas por 10 anos e com investidores. E eu não costumo ver muito como greenwashing, sabe? As empresas mentem, as empresas falam e não fazem, até porque eu acho que seria uma miopia das empresas fazer dessa forma, né? Quer dizer, quando ela publica um relatório, ela sabe que
todo mundo está lendo. Existe um controle social disso. É claro que, né, a gente sabe que às vezes pode ter um exagero aqui, outro ali, mas eu acho que o que as empresas vêm fazendo nos últimos anos é tentar fazer da melhor forma possível o reporte corporativo, e acho que eles vêm evoluindo bastante. Caminhamos cada vez mais para uma questão de integração aí com o mundo financeiro, na minha opinião. A Mariana Fregonese é professora, né, nossa, aqui também, pesquisa nessa área de sustentabilidade. Ela realmente teve que sair, mas ela vai retornar depois para... Ela falou aqui, bacana. Muito bem. Eu vou direcionar uma outra questão, que é relativa às competências que você apresentou para os futuros líderes. É muito interessante, e em especial a questão da inclusão dos stakeholders. Na verdade, a gente ouve muito falar desse título, né, inclusão dos stakeholders, mas lá quando a gente olha, né, os protocolos, o GRI, relato integrado, e a gente vê muito falar da percepção da escuta dos stakeholders, incluí-los como um público-alvo das divulgações, enfim. Mas esse termo, ele é bastante utilizado da forma que realmente você colocou aqui na apresentação. Na literatura internacional, principalmente, né, na área de contabilidade social e ambiental, as pesquisas, aparece, como você colocou, como na tomada de decisão, né? Então, alguma coisa muito interessante, né, pensar de que maneira, né, os stakeholders, sim, mas stakeholders externos ou indiretos, tá? Não stakeholders, shareholders, né, ou os internos, mas os stakeholders externos e indiretos. A literatura varia essa nomenclatura, né? Então, na sua experiência, né, você já presenciou, né, na sua jornada, já presenciou alguma situação dessa natureza, em que os stakeholders externos, indiretos, eles poderiam participar, eles serem incluídos em algum processo de decisão? Você já presenciou ou há alguma situação onde eles se encaixariam? Eu acho que a gente tem alguns ensaios interessantes, né? Quando a gente fala de comitês com membros externos, quando se fala de câmaras consultivas, né? Por exemplo, a B3, uma série de câmaras consultivas. Eu acho que é uma forma de trazer essas vozes, né? De trazer essas vozes que elas tenham um papel na tomada de decisão. Então, sim, eu acho que por meio de colegiados, principalmente, né? Porque aí você tem essas vozes de forma permanente, né? Ou de forma. Porque senão fica uma escuta pontual. Eu acho que essa escuta pontual, que as empresas usavam muito lá no começo, quando a gente falava de matriz de materialidade, né? Definir o que é material para a empresa, aí faz um encontro com stakeholders, ouve o stakeholder, depois vai embora. Quer dizer, isso não é incluir stakeholder, né? Eu acho que a gente amadureceu e entendeu. Então, eu penso que sim, tem alguns modelos que, principalmente em colegiados, e aí vai depender de empresa para empresa, também se ela tem atuação direta, se ela não tem, quando você tem empresa, atuação direta, tipo impacto ambiental direto, né? Quando você tem empresas com impacto ambiental direto, muitas vezes o relacionamento com as comunidades que ela tem ali, naturalmente ela tem mais oportunidade de fazer isso. Mas, em geral, eu vejo dessa forma mesmo, por meio de colegiados, né? Comissões, câmaras, conselhos, e é isso mesmo, né, que a pesquisa indicou, quer dizer, você considerar na tomada de decisão, né, que é uma riqueza para a própria empresa, quer dizer, é um presente que ela acaba recebendo aí de uma opinião que pode ajudá-la numa tomada de decisão mais equilibrada, né, então acho que tem algumas coisas bacanas acontecendo. Ótimo. Obrigado, Sônia. Queria abrir para alguma questão do público. Alguém teria uma questão a fazer? Pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Por favor. Está aberta essa possibilidade. Bom, se não há mais perguntas, você tem alguma dúvida a mais, Solange, antes de nós terminarmos aqui? Bom, eu tenho mais um aqui, né, que acho que pode ser rápida essa pergunta, não sei.
É que, emendando também aqui a da Mariana, não é que a gente sempre vê as empresas com uma perspectiva externa, não é? Nem sempre tem essa oportunidade de fazer levantamentos internos, né? Entrevistas, estudos de caso, enfim. Então, qual seria? Então, há muito essa discussão de olhar as empresas pelo que elas relatam. E, às vezes, um relato que não está bem elaborado, falta clareza, falta informações, ele pode levar a uma impressão ou a uma indução, né, de que essa empresa não está comprometida com sustentabilidade. Mas, assim, do seu ponto de vista, de dentro das empresas, eu gostaria de saber, assim, quais os sinais direcionadores que você poderia citar que você entende como realmente que se possa identificar uma empresa que ela está nessa jornada realmente de se tornar mais sustentável. Eu acho duas coisas. Primeiro, quando você fala mesmo do que a empresa reporta, né? Cada vez isso é pouco, né? Por isso, até uma das tendências do World Economic Forum é a questão da hipertransparência, né? Essas informações sendo capturadas em vários outros canais que não a autodeclaração, né? Acho que as empresas têm que ficar bastante atentas a isso. Eu acho que, assim, interagir com a empresa, né, quer dizer, entender, fazer perguntas às empresas, eu acho que cada vez mais também há canais para isso, né, observar a liderança da empresa, eu sempre volto nisso, né, o que fala o CEO? Quem é o presidente do conselho? Como é composto esse conselho, né? Quer dizer, quando a gente está falando de diversidade, né? Quando a gente está falando de uma série de práticas, aí você vai lá e vê um conselho predominantemente masculino, sem nenhuma mulher. Você fala, poxa, mas espera lá, a empresa fala que ela privilegia a diversidade, mas quando eu vou no conselho só tem homem. E aí não estou falando pelo homem ou pela mulher, né? Poderia ser o inverso, digo pela prática da diversidade, né? E aí mulher ou qualquer outro tipo de diversidade. Então, eu acho que realmente se dedicar a entender o que ela fala e aí fazer um check com a prática dela, né? E, de novo, eu acho que as pessoas falam muito, né? Quer dizer, eu gosto muito de ver, por exemplo, os discursos dos presidentes, né? Saber como que eles estão dizendo publicamente. Então, eu acho que a melhor forma realmente se você tem interesse numa empresa, quer saber se o que ela está fazendo leia o que ela publica, vá além do que ela publica, o que é capturado pelas redes e pelos veículos como um todo, e olhe a liderança, né? Perceba quais são as decisões corporativas que estão sendo tomadas à luz das principais debates que a gente tem aí no dia a dia, e já vai dar um bom caldo aí para análise. Muito obrigada, Sônia. Ok. Bom, em nome da Comissão de Graduação, eu agradeço a Sônia pela palestra. Obrigado por se dispor a estar aqui com a gente, nesse seminário FEARP em debate. Obrigado pela Solange também, que fez esse contato através do Fernando. Obrigado também pela presença de todos que estiveram aqui. Posteriormente, nós vamos inserir esse seminário FEARP em debate lá no canal no YouTube. Vocês vão poder assistir, ou se perder uma parte, vão poder assistir inteiro. Agradeço a presença de todos e já coloco para vocês, na próxima segunda-feira, vamos ter um seminário FEARP em debate especial com o professor Albert Fischlow, da Columbia University. Ele vai estar falando aqui sobre o que se espera para o mundo nos próximos anos. Ele é uma pessoa muito conhecida e esse seminário, excepcionalmente, nós vamos estar testando uma transmissão pelo YouTube. Esteja atento, se inscreva lá nas redes sociais da FEARP, ok? Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço a todos. Eu quero agradecer, Solange, professor. Foi um prazer estar com vocês aqui. A academia é fundamental, as disciplinas da FEA são fundamentais para o avanço dessa agenda e vamos juntos. Estamos mais perto do que longe. Ok. Obrigada, Sônia. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.